Olá, pessoal! Tudo jóia? Hoje eu, Gisele Paiva, vou passar para vocês as principais situações a respeito de audiência e sustentação oral. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai tratar, em complementação à aula passada, de estratégias específicas para audiência e sustentação oral. Eu mandei um material de apoio para vocês em complementação à aula anterior, então em complementação ao material anterior, que fala exclusivamente sobre audiência e sustentação oral. A primeira coisa que a gente precisa pensar e entender é como que um processo previdenciário judicial se desenrola. Por isso que na aula passada, na minha aula passada, nós tratamos do início ao fim dos principais pontos sobre o quê? Sobre o processo judicial previdenciário. Desde as ações até o cumprimento da parte em controvérsia de sentença. Ok? Hoje nós vamos falar dentro desse panorama de produção de provas, de processo previdenciário, aonde tem a importância da audiência e da sustentação oral e algumas coisas técnicas relacionadas a isso. Vou pegar minha água aqui, gente, porque tá muito calor aqui, muito calor, e senão eu não aguento. Vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui os slides para a gente começar a acompanhar, porque sobre essa matéria fica mais fácil. Ó, a primeira coisa, quando a gente fala de audiência, eu tenho que pensar que pelo Código de Processo Civil existem duas modalidades de audiência: a audiência de conciliação e a audiência de instrução e julgamento. Em matéria previdenciária, tecnicamente eu não tenho uma audiência de conciliação. Embora o Código de Processo Civil estabeleça que eu preciso falar se eu vou me opor à audiência, pelo CPC agora, eu sei que se eu não quero audiência, eu tenho que fazer a oposição expressa. Mas eu também sei que o CPC traz que existem situações de direito indisponíveis que o juiz não fixa a audiência de conciliação, ele não designa. Direito previdenciário, em primeiro momento, está nessa situação, gente, do quê? De direitos e considerados indisponíveis, por se tratar de direito público. A questão aqui é que ainda que eu não tenha uma audiência de conciliação, ou seja, um ato para essa finalidade, na audiência de instrução e julgamento, nada impede que a Procuradoria Especializada do INSS faça a proposta de acordo. Então, a gente vai trabalhar nessa aula, basicamente, com as propostas de acordo do INSS, onde, pelo CPC, eu teria o nome de audiência de conciliação, mas aqui a gente não tem. Então, eu montei aqui para vocês, ó, que a audiência de conciliação, eu tenho previsão no artigo 334 do CPC e artigo 21 da Lei 9.099 de 95, que se aplica subsidiariamente ao Juizado Especial Federal, ó. Tá? Então, a lei do juizado é a 10.259, eu não tenho determinação lá a respeito de audiência. Então, eu vou seguir o que a 9.099 estabelece. Eu tenho assim, gente, a ordem do juizado. 10.259, 9.099 subsidiariamente e CPC subsidiariamente. Então, no topo eu tenho a 10.259. Aí vem 9.099. Em que sentido? No que não contrapõe a 10.259. E aí eu tenho o CPC subsidiariamente no que não se contrapõe, ok? Aí a gente já sabe que tecnicamente a audiência em si de conciliação eu não tenho. O que eu vou ter é o quê? É dentro da audiência de instrução e julgamento um momento oportuno onde há uma proposta. De quem a proposta? Sempre é, no nosso caso, do INSS, né, do que a gente chama de parte contrária, nos casos que ele entende viável. Eu até coloquei aqui, ó. Quando é feita ou quando são feitas as propostas de acordo. Em casos que tem audiência de instrução e julgamento, geralmente a proposta de acordo é feita naqueles casos em que o risco do autor ganhar é muito grande. Por quê? Porque eu nunca vou fazer uma proposta de acordo sem do INSS no início da audiência, o juiz nem pergunta. A proposta de acordo
do INSS é feito dentro da audiência de instrução e julgamento depois da prova. Então, primeiro se realiza a prova, depois, se o INSS entendeu, se for o caso, ele formaliza a proposta de acordo. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Se o INSS faz uma proposta de acordo, a gente já sabe tecnicamente que ele sabe que vai perder o processo. Mas cada cabeça uma sentença. Quem bate o martelo não é o INSS nem o autor, é o juiz. Então, às vezes, eu penso dessa forma, se o INSS fez acordo, ele vai perder. E, às vezes, o juiz julga improcedente. A chance de eu reverter em instância superior é muito alta, mas eu vou ter que fazer o recurso, eu vou ter que alçar para uma instância superior. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Analisem a proposta de acordo. Às vezes, a proposta de acordo é vantajosa. Quando ela é vantajosa, não deixem de conversar para o cliente sobre a possibilidade de aceitar essa proposta de acordo. Ela tem vários reflexos. Primeiro reflexo é já ser homologada e o processo transitar em julgado. Então, não tem possibilidade ou risco de recurso. Às vezes, eu não aceito uma proposta de acordo e o juiz julga procedente, mas o INSS recorre. E o juiz julga procedente e não dá tutela. Então, o meu cliente tem uma sentença de procedência, só que ele não vai conseguir já receber o benefício, a menos que eu embargue e fale para o juiz que falta a concessão da tutela específica do 497, que a gente viu na aula passada, que deveria ser concedida de ofício. Mas são questões que às vezes facilitam. Por exemplo, vou contar um caso aqui para vocês. Eu fiz uma audiência há um tempo atrás, aliás, acho que uns 2 anos. Era uma aposentadoria por idade urbana e a minha cliente, ela tinha que provar, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, alguns vínculos que estavam na carteira e não estavam no CNIS. Então, eu rolei testemunhas. O detalhe é que a minha cliente, gente, tinha quase 90 anos de idade, 88 anos de idade. E essa audiência, ela foi feita numa vara da competência delegada, na qual o juiz não dá tutela. Ele não dá tutela, ele aguarda o trânsito em julgado. Ele fala que tem risco de dano ao erário. Você embarga pedindo a tutela do 497, ele não dá, porque ele fala que a mesma do 497 e do 300 não tem diferença, na opinião dele, tá, gente? Tô falando que isso tá certo. Aí você, se o INSS recorrer, você vai pedir a tutela no tribunal, demora, enfim. Nós fizemos audiências de instrução e julgamento, ouvimos as testemunhas, o INSS fez uma proposta de acordo. Ele implantava o benefício de aposentadoria por idade e pagava 85% dos atrasados, desde a data de entrada do requerimento. O meu processo não demorou muito para tramitar, então não tinha muitos atrasados para receber. O que eu falei para minha cliente? Na verdade, conversei com ela e com a filha, que esperava fora. Às vezes é melhor esperar. Aliás, às vezes é melhor aceitar do que esperar. Porque ela já tinha uma idade avançada. Vai saber se ela ia poder usufruir dessa aposentadoria depois do trânsito em julgado. Então é sempre isso que a gente tem que ponderar numa proposta de acordo do INSS. Ela tá ótima? Ótima, ela nunca vai estar, porque é uma proposta de acordo. No acordo, as duas partes cedem. O INSS fez uma proposta. Eu posso apresentar uma contraproposta? Posso, isso não me impede. O INSS falou em 80% dos atrasados, eu ofereci 90%. Aliás, eu apresentei uma contraproposta de 90%. Posso, não tem problema nenhum. A questão é negociar como se o INSS fosse qualquer outra parte para que a gente possa extrair o melhor para todo mundo. O menos prejudicial para o segurado, vamos dizer assim. Né? Que nem no meu caso. Às vezes a sentença vai saber se o juiz era louco, ele é louco até hoje. Vai que ele julga improcedente e eu tenho que recorrer. Às vezes todo esse tempo faz a minha cliente perder, não é o direito, gente, mas perder o gozo do benefício, porque ela vem a falecer. Tá, então assim, as propostas de acordo, elas giram em torno do quê? Dos processos em que eu já fiz prova. Gisele, mas o INSS não pode fazer uma proposta de acordo escrita no processo? Pode. Os benefícios por incapacidade é assim que ele faz. Só que sempre depois da perícia. Faz a perícia médica, depois da perícia médica, quando abre prazo para ele contestar, geralmente, se for o caso, ele faz proposta de acordo. E aí eu posso aceitar, negar ou fazer uma contraproposta. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu quis falar com vocês por conta de eu ter no processo civil, seja ele CPC, seja ele Lei 9.099, uma audiência específica de conciliação, que em direito previdenciário não se aplica.
Não é que não se aplica porque eu tenho proibição legal. Usualmente não se aplica porque se trata de direito indisponível, pelo menos até que a prova seja produzida, tá? Deu para entender isso, gente? Olha lá, audiência de instrução e julgamento. Vou ter em direito previdenciário? Depende. Eu vou ter audiência de instrução e julgamento no meu processo quando o ponto controvertido depender de prova em audiência. Então, de prova testemunhal, de oitiva de perito, que a gente já falou na aula passada, depoimento pessoal da parte, essas coisas. Então, eu preciso da audiência de instrução e julgamento quando precisa de prova em audiência. Não é só quando a matéria é de direito eu não preciso fazer prova. Às vezes eu não tenho audiência de instrução e julgamento quando o meu ponto controvertido está comprovado por documento. Aí eu não preciso de audiência. Quando que eu vou fazer audiência? Eu vou até lá para o final, depois a gente volta com essas questões do requerimento, falando do regime probatório. Quer ver? Eu coloquei para vocês aqui. Depois a gente volta. Aqui, ó. Quando geralmente eu tenho audiência de instrução e julgamento. Detalhe, gente. Gravem uma coisa que a gente falou na aula passada. O ônus da prova é do autor. Então, eu tenho que saber qual é o ponto controvertido e eu tenho que saber que prova eu vou produzir. Então, para eu pedir a designação de uma audiência de instrução e julgamento, eu tenho que saber qual é o meu ponto controvertido. Por exemplo, benefício por incapacidade. É muito difícil marcar uma audiência de instrução e julgamento. Não é impossível, depende. Às vezes eu quero uma audiência de instrução e julgamento para eu ouvir testemunha, para eu provar a estigmatização da doença. Perfeito. Mas para provar a incapacidade, não rola, gente. Porque a incapacidade depende de uma prova técnica. Às vezes a audiência com a oitiva de testemunha me amplia a prova técnica. Então me dá uma data do início diferente da incapacidade, me alcança uma invalidez social, que às vezes só pela prova pericial eu não tive. Então, essa é a análise que eu tenho que fazer. Eu não tenho como falar para vocês ponto a ponto aonde vocês vão pedir audiência de instrução e julgamento, aonde vocês não vão pedir. Eu criei aqui alguns exemplos. Por quê? Porque isso é muito definido caso a caso. Tem caso que eu olho o processo e falo, esse não vai precisar de audiência. Tem caso que eu olho o processo e eu falo, esse precisa. Que nem hoje, no dia que eu tô gravando essa aula, gente, eu fiz 2 audiências de instrução e julgamento. Uma para oitiva de testemunhas, para prova do tempo de atividade rural e da condição de segurado especial para uma aposentadoria por idade híbrida. Olha o ponto controvertido bem delimitado. Qual era a minha prova de audiência? Condição de segurado especial e tempo de atividade rural. Então, eu já vou para a audiência pronta para falar sobre isso. É a delimitação do ponto controvertido. É quando o juiz dá o despacho dele saneador ou a ele pede para eu indicar as provas, igual a gente falou na aula passada, e indicar o ponto controvertido do processo e as provas que eu quero produzir. Quando ele faz isso, tecnicamente ele está mandando para mim, né? O saneamento do processo, que seria dele. Mas tudo bem, a gente faz também, né? Enfim, então eu fiz audiência para isso. A minha prova testemunhal era para provar isso. Essa era a primeira. A segunda audiência que eu fiz hoje é caso de pensão por morte, que é esse que eu coloquei aí para vocês. No meu caso de hoje, o que eu precisava provar? 2 pontos controvertidos. Qualidade de segurado do falecido na data do óbito e dependência de primeira classe na condição de companheira da requerente. Então, a minha prova oral, ela foi toda sobre esses 2 pontos controvertidos. Por quê, gente? Porque não adiantava eu comprovar a união estável se eu não comprovasse a qualidade de segurado do decujus. Não adiantava eu comprovar a qualidade de segurado do decujus e não comprovar a condição de dependente de primeira classe, entendeu? Então, para eu pedir audiência de instrução e julgamento, na minha inicial, eu sei o que eu tenho de documento, tecnicamente eu sei o que falta de prova. Aí eu já posso, inclusive, na minha inicial pedir. Falar, olha, excelência, eu desejo produzir prova em audiência, então eu quero a designação de audiência de instrução e julgamento para aprovar tal coisa. Eu não falo nada em inicial no sentido do que você quer provar. Espero que venha em defesa, mas pedir audiência de instrução e julgamento em inicial pode, ou pode esperar um momento oportuno de especificação de provas. Então, por exemplo, dentro disso que a gente está tratando,
Uma audiência de instrução e julgamento, o que é considerado ponto controvertido se o INSS contesta e impugna, e depende de prova oral muitas vezes. A primeira delas, para caso de pensão por morte e também para auxílio reclusão, que tecnicamente os dois benefícios andam junto, é a dependência de classe. Então, por exemplo, se a minha cliente é uma companheira, eu não vou comprovar a dependência econômica, gente. Por quê? Porque os dependentes de primeira classe têm a dependência econômica presumida. O que eu vou fazer? Eu vou provar que ela é uma dependente de primeira classe, na condição de companheira. Então, na verdade, gente, o que eu quero comprovar é união estável. Eu quero comprovar, dentro de um processo previdenciário, que aquela requerente era companheira do falecido. Se eu comprovo isso, automaticamente ela se torna dependente de primeira classe. E a dependência econômica é presumida. Então, minha audiência de hoje era para provar isso. Agora, eu não tenho dependente só de primeira classe. Eu tenho dependente de segunda e terceira classe. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmãos. Se eu estou fazendo uma pensão por morte, onde quem faleceu é o filho e a minha cliente é a mãe, a minha audiência de instrução e julgamento vai ser para provar isso aqui, ó. Dependência econômica. Por quê? Porque filiação, não filiação do INSS, né? Filiação de pai e mãe. Eu comprovo pelo documento. Então, para provar que a dona Maria é mãe do Joãozinho, basta a certidão de nascimento do Joãozinho. E para provar a dependência econômica, eu vou precisar fazer prova oral. Eu vou precisar de testemunhas que falem. Conheço a dona Maria, morava com o Joãozinho, era o Joãozinho que pagava convênio, era o Joãozinho que fazia mercado, porque ela é doente, piriri, parará, essas coisas. Dependência de classe, só voltando um pouquinho. Dependência de primeira classe, comprovar união estável. Os testemunhas vão falar o quê? Conhece a autora? Conheço. Há quanto tempo? Há tanto tempo. Sabia se ela vivia com um fulano? Ah, vivia, eles eram casados. Gente, pode falar que é casado. Porque a testemunha não tem que saber a diferença entre união estável e casamento, que na verdade é só um papel diferente. O que a testemunha tem que saber é que durante todo o tempo eles viviam como se casado fosse. Então, para a testemunha, quanto mais parecer casamento, melhor. Entendeu a lógica? Não tem problema nenhum. A testemunha fala, eles eram casados, eles eram marido e mulher. Perfeito. O problema é se fala assim, eu acho que eles eram namorados. Aí, ó, o direito. O que é importante da pensão por morte, e aí no auxílio reclusão, também eu sempre brinco, né? Quem tá morto tá preso. Ou quem tá preso tá morto, porque tecnicamente as ideias para os dois benefícios andam muito juntas, são bem semelhantes. Então, por exemplo, eu quero pensão por morte para companheira, eu quero um auxílio reclusão para companheira. Tecnicamente, o meu ponto controvertido é a dependência econômica e o prazo dessa união. Por quanto tempo eles foram conviventes? Para eu saber quanto tempo vai ser concedida a pensão. Entendeu? Então, isso é importante. Dependência de segunda e terceira classe, vocês não podem esquecer que a dependência econômica não é presumida, só para a primeira, e eu preciso provar. E aí, a prova oral, ela tem uma importância surreal com relação a isso. Ó, o que mais que a gente prova numa audiência? A situação de desemprego para comprovação de período de graça. A súmula 27 da TNU fala que eu posso comprovar o desemprego por qualquer meio de prova. Então, eu peço para o juiz designar uma audiência. Para quê? Para falar que aquela pessoa, autor do processo, que ele não estava trabalhando, nem realizando bicos. Isso que eu coloquei aqui, ó. Então, tecnicamente, o período de graça dele seria 24 ou 36 meses. Nem todo mundo recebe seguro-desemprego. Tá? O que a gente tem que provar aqui é o desemprego, vou até colocar aqui para vocês, ó, involuntário. Tá? Então, ele não pode ter pedido demissão, porque daí a jurisprudência entende que é desemprego voluntário, mas às vezes, mesmo mandado embora, ele foi mandado embora, sem justa causa. Ele não tem direito ao seguro-desemprego para fazer prova, porque o seguro-desemprego depende do tempo que você tem de trabalho. E o recebimento do seguro-desemprego é uma prova para prorrogar o período de graça, mas não é um requisito indispensável. Entenderam, gente? Ó, qualidade de segurado obrigatório empregado. Claro, Gisele, ganhei o vínculo numa reclamação trabalhista. Vou precisar de audiência de instrução e julgamento para um pedido de, sei lá, aposentadoria por idade? Vai.
porque a reclamação trabalhista não vincula o INSS. Eu vou precisar renovar toda a prova produzida na reclamação trabalhista e vou ter que pedir para ouvir testemunha. Eu não posso abrir mão da prova oral, porque eu não sei como o juiz vai entender aquele processo trabalhista, né? O processo trabalhista, ele é entendido pela jurisprudência previdenciária como início de prova material. Início. Então, eu preciso dar a ela a eficácia probatória que eu preciso, tá? Outra coisa, tem uma audiência que eu pedi para isso, ó. O cliente tem a carteira de trabalho, só que a carteira de trabalho, ela não tem foto, ela é deficiente. E o vínculo que está nela, que soma para o meu cliente cumprir a carência para uma aposentadoria por idade, pedido antes da reforma, não está no CNIS. Eu tenho uma carteira de trabalho que não tem foto e não está no CNIS. E aí? De quem que é a prova? Do autor. Gisele, mas a carteira de trabalho ela faz prova. Faz, se ela não tiver rasura e deficiência. Porque a eficácia probatória da carteira é presumida, mas é presunção relativa, não absoluta. Então, eu não vou correr o risco do juiz indeferir falando que a carteira tá rasurada, tá com deficiência. Então, eu peço prova oral. Tá? Nunca se esqueçam disso. Ó, aqui, gente, eu coloquei para vocês a ordem da audiência de instrução e julgamento. A gente já viu na aula anterior, mas eu repeti. Então, a conciliação, a gente já sabe que sai daqui, vem para cá, numa audiência previdenciária. Então, se tiver peritos e eu quiser ouvir, eu já falei para vocês pedirem para ouvir em esclarecimentos periciais em audiência. Então, vai ouvir primeiro, porque daí já dispensa. Depoimento pessoal do autor, quem pede é sempre a parte contrária ou o juiz. Interrogatório livre, que é da pessoa, eu posso pedir. Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência realizasse o interrogatório livre do autor. É isso aqui, ó. Tá? Gente, é como se eu pedisse para o autor realizar o depoimento pessoal, mas eu não posso, autor do processo, não posso falar, Excelência, ouve a minha parte. Não, aí eu peço o interrogatório livre, tecnicamente assim funciona. E a oitiva de testemunhas, que a gente já vai falar sobre isso. Depois da oitiva vem os debates, que nem o meu caso de hoje. Não teve debates, foi convertido em memoriais. Tá? Tecnicamente não poderia. Por quê? Questões complexas de fato ou de direito, aí converte em memoriais. Tá? Só que quem quer ficar falando de máscara numa audiência de instrução e julgamento, gente? Vocês acham? O juiz falou, doutor, eu vou converter em memoriais. Eu falei, perfeito, excelência. Por quê? Primeiro, que falando de máscara não dá para entender. A audiência que eu fiz hoje, gente, um vidro que separava o juiz da gente. Só que a gente que se lascasse. Eu sentada aqui, a autora sentada no canto da mesa, ali na ponta, e a testemunha atrás de mim. E eu vou fazer debates com a escrevente, eu ia ter que me virar aqui, e aqui não tinha vidro, só tinha vidro aqui. Falei, tranquilo, excelência. Mas em épocas normais, sem pandemia, excelência, solicito realização de debates orais. Por quê? Porque já tá ali no calor das emoções, que nem hoje. Minha aposentadoria era por idade híbrida, uma delas. Eu queria falar sobre o tema 1104 do Supremo, recente. Mas como ele converteu em memoriais e pensando na situação do isolamento do coronavírus, eu falei, tá ótimo. E graças a Deus que ele já fez audiência, não deixou meu processo parado. A audiência de hoje foi no fórum, tá, gente? O fórum abriu só para fazer 3 audiências. Não, 4 audiências, minto. 2 minhas e uma de um colega e uma de um parceiro de escritório. Então, 4 audiências das 4, 3 tecnicamente vinculadas a mim. Tá ótimo, né? Fizemos. E aí, na audiência de instrução e julgamento, o juiz sentencia, já falei disso na aula passada, às vezes ele sentencia na audiência, às vezes ele sentencia 30 dias depois, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, onde eu parei, que eu falei para vocês que eu ia falar do final, aqui, ó, audiência de instrução e julgamento. Quando que eu vou requerer? Posso requerer na inicial? Posso, um requerimento genérico. O requerimento da inicial de provas é genérico. Agora, quando o juiz manda eu especificar as provas que eu quero produzir, que é o saneador, que eu já falei para vocês, aqui eu preciso pedir. Porque se eu não peço aqui, ó o que acontece, vou até escrever para vocês aqui, ó. Preclui. Informem as partes as provas que pretende produzir. Eu deixei transcorrer em Alves o prazo, não falei nada. O juiz sentenciou. Você fala, nossa, mas eu queria fazer audiência. Pediu? O ônus da prova é do autor. Não pediu. Quando o juiz mandou falar,
Preclui. Nem em todo caso o juiz determina a audiência de instrução e julgamento. Quando que eu peço? Quando eu entendo que eu quero ou esclarecimentos periciais em audiência, quando eu quero, porventura, interrogatório livre, e aí o juiz vai decidir, e quando eu quero realizar a prova oral, que é o grosso do negócio. Excelência, quero que seja designada audiência de instrução e julgamento, porque eu desejo produzir prova oral sobre o fato X. É assim que a gente fala, tá? Olha lá. Como que o juiz designa? Eu copiei um despacho para vocês aqui, ó. Esse despacho, gente, é de uma vara federal. O juizado é um pouquinho diferente. Ó, designa a audiência de instrução e julgamento para o dia tal. O rol de testemunhas deverá ser depositado em cartório até 15 dias da audiência. Gente, CPC estabelece que o rol de testemunhas é sempre juntado no processo no prazo legal, salvo se o juiz der prazo diferente. Prazo legal, até 15 dias antes da audiência, tá? Então, conta ao contrário. Eu vejo o dia, aqui, ó, da audiência e conto 15 para trás. Aí é o quê? É o final do meu prazo. Até 15 dias antes da audiência, tá bom? Cuidado, às vezes o juiz não fixa dessa forma. Aí prevalece o que está no despacho. Às vezes o juiz fala assim, o rol de testemunhas deverá ser apresentado em 10 dias a contar dessa intimação. Então, gente, uma dica. Decisão do processo todas, leiam com calma, interpretem. Tá, o juiz mandou depositar o rol de testemunhas no prazo legal. Artigo 3, 5, 7, 12 CPC, até 15 dias antes da audiência, tá? As testemunhas, vocês vão querer que intime ou vocês vão levar independentemente de intimação? Detalhe, pelo novo CPC, quem intima a testemunha é a parte, ó. Artigo 455. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo o advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência da intimação e do AR, tá? Se não foi por telegrama. Por quê? Porque quem intima a parte é o advogado da parte, só que eu provo no processo. Por que eu provo no processo? Porque se chegar na audiência e a testemunha não for e eu provar que eu intimei, o juiz redesigna a audiência, inclusive sob pena de condução coercitiva. Ou eu posso também me comprometer a levar a testemunha, independentemente de intimação. Só que olha o que acontece, gente. Presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu da sua inquirição. Olha o parágrafo 3º. A inércia na realização da intimação do parágrafo 1º importa a desistência na inquirição da testemunha. O que eu tenho que ter na minha cabeça? Eu falei que eu vou levar as testemunhas independentemente de intimação, não tem problema nenhuma. Só que se elas não forem, preclui a prova. E às vezes a minha prova, ela é toda oral. Aí eu me lasco, para dizer o português claro. Gisele, então você recomenda intimar sempre? Como que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir o despacho do juiz, a decisão interlocutória do juiz, onde ele designou a audiência. Vocês vão fazer uma carta de intimação para a parte, falando que vocês estão estimando, nos termos do artigo 455, parágrafo 1º, e manda para o cliente. O cliente coloca no correio, com aviso de recebimento. Faz o envelope, faz o AR volta para o escritório. Mas quem coloca no correio é o cliente. Faça o cliente assinar que eles estão levando no correio. Que ele está levando no correio, na verdade, né? Porque se der algum problema, não foi você que deixou de levar. Gisele, não intimei. O que eu faço agora? Leva, independentemente de intimação. Reza a testemunha aí, tá? Gisele, eu não arrolei no processo. Precluiu. Mas eu posso levar no dia? Se for vara, você até pode levar, mas o juiz pode dar um sonoro não para você, porque não está arrolado no processo. No juizado, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Então, tem que tomar muito cuidado quem está acostumado com a sistemática do juizado, depois vai para a vara. Porque a vara, ela é formal. Juizado, não. Eu tenho o princípio da celeridade, concentração dos atos, um monte de coisa. Vara, não. A vara federal, competência delegada, vara acidentária, CPC, de cabo a rabo. Preciso arrolar? Preciso. Gisele, não arrolei.
Não arrolou? Leva. E peça para o juiz ouvir. Se o juiz falar não, não cabe nada de recurso, porque precluiu a prova, tá? Gisele, não intimei. Posso pedir para o juiz intimar porque a minha testemunha não compareceu? Não pode, prova precluída. Porque se você não intima a testemunha, o que vai acontecer? Presume-se, pelo parágrafo 2º do 455, que você vai levar. E se você não leva, você desistiu da prova. Agora, se você intimou e a testemunha não foi... Ah, e detalhe, gente, é intimar e comprovar no processo a intimação. Se você intimou e a testemunha não foi, excelência, mesmo intimadas, documento tal do processo, as testemunhas não vieram. Requeiro a redesignação e a intimação por oficial de justiça, sob pena de condução coercitiva. Ele defere, tá? Olha lá, gente. Quantas testemunhas? 3 para cada fato, no máximo de 10, que nem hoje. Na minha audiência de pensão por morte, eu tinha 2 fatos para comprovar. O primeiro era dependência de primeira classe, que era a condição de companheira, e o segundo era a condição de contribuinte individual do falecido. Eu estava invocando a aplicação da Lei 10.666. Então, eu tinha que comprovar a prestação de serviço. Quantas testemunhas eu levei, gente? 1 minuto para vocês pensar. No máximo, quantas eu poderia levar? Vou mudar minha pergunta. 6. Eu poderia levar 6 testemunhas, 3 para cada fato. Quantas testemunhas eu, Gisele, levei? 5. Quantas eu ouvi? 2. Porque eu entendi que as duas que eu ouvi sabiam dos 2 fatos. E elas comprovaram bem, dispensei as demais. Até porque, quanto mais você ouve, você pode colocar em mais discussão aquele caso, né? Então, assim, tá ganhando de 2-0, melhor parar. Que na minha outra audiência de hoje, aposentadoria por idade híbrida, tinha 2 testemunhas, eu ouvi as 2. A primeira foi boa, só que ela não era vizinha da minha cliente, vizinha de casa, ela vivia próximo. A segunda testemunha, que era vizinha, não comprovou todo o tempo que eu preciso, porque dos períodos que ela falou que conheceu a minha cliente, que conviveu com a minha cliente, não fecha o período necessário. Então, vamos imaginar que a segunda testemunha que eu ouvi, eu tivesse ouvido em primeiro. Eu ia ter que ouvir a segunda, obrigatoriamente. Aí eu ouvi a primeira e quis ouvir a segunda. Fiz uma complementação. Nada impede, gente, que vocês ouçam uma só, tá? Ah, só tem uma. Eu já tive processo que eu fiz com uma testemunha. Perigoso, tá? Perigoso, porque às vezes a testemunha não sabe, você não tem mais ninguém para provar ou para complementar aquela prova, tá? Falando ainda de audiência de instrução e julgamento, quem que conduz a audiência, gente? Juiz. Quem pergunta? A parte, o advogado da parte, não é o juiz. O juiz pergunta as perguntas do juízo. Ele faz a inquirição da testemunha pelas perguntas do juízo. Quem pergunta para a testemunha é o advogado das partes. Então, a testemunha é minha, do meu cliente. Eu pergunto, não é o juiz. Eu não pergunto para o juiz e o juiz reproduz. Esse sistema presencial, o CPC de 2015, não acolheu, tá? O advogado do INSS pode fazer perguntas? Pode. Quando a testemunha sentou ali, gente, ela se torna do juízo, ela não é mais minha. Então, ela pode responder testemunha de todo mundo. Testemunha do juiz, minha e do INSS. Quem pergunta primeiro sou eu, se a testemunha é minha, tá? Detalhe, gente. Posso desistir de testemunha rolada aí que foi no dia? Posso. Dependo da concordância da parte contrária? Dependo. O juiz quer ouvir como testemunha do juízo. Pode? Pode, porque a testemunha tá lá. Tá? Ah, o INSS quer ouvir como testemunha da parte contrária. Não pode, porque a testemunha dele tem que arrolar. Só que se a testemunha tá arrolada e eu falo que eu desisto da minha testemunha, o INSS pode falar, excelência, eu não concordo, eu quero ouvir. E aí depende do juiz decidir, tá? Então, cuidado com isso. Essa é uma sistemática da audiência. Ok? Vamos parar para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloquinho. Voltamos, pessoal. Segundo bloco, ainda falando sobre audiência de instrução e julgamento. Bom, a gente viu no bloco anterior, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, a questão da audiência de instrução e julgamento no CPC. E eu falei para vocês, inclusive, que a gente tem que tomar um cuidado, porque quem vem do juizado para a vara federal, para a competência delegada, porventura, dos lugares que ainda tem, ou para a acidentária, toma um choque, porque é muito formal. E é.
A minha carreira como advogada é o contrário. Eu comecei na competência delegada. Então, esse ano eu fui para o juizado. Na verdade, não fui em muitos casos, porque eu estou virando muita coisa dentro do INSS. Quem acompanha um pouquinho minha rotina pelas mídias sociais vê como eu advogo, né? Porque eu tenho aversão ao juizado. Mas assim, quem está acostumado com o juizado está acostumado com a celeridade, com a economia de atos processuais e com o informalismo. E toma um choque, porque na vara é tudo formal. Eu tenho prazo sobre pena de preclusão para tudo. Prazo para juntar rol, prazo para intimar testemunha e juntar no processo, tudo certinho. No juizado, o artigo 34 da 9.099 estabelece o seguinte: as testemunhas até o máximo de 3, gente, aqui é 3, são, né? 3. São 3 para cada parte, não para cada fato. Lembra daquele meu caso de pensão por morte, onde eu levei 3 testemunhas para comprovar a união estável, dependente de primeira classe, 3 testemunhas para comprovar a qualidade segurada de cujos? Se fosse no juizado, eu só ia levar 3 testemunhas e não 6. E aí eu ia ter que me desdobrar para provar os pontos controvertidos. No meu caso, em especial, contei para vocês que eu só ouvi 2, porque eu entendi o suficiente, mas porque as 2 falaram sobre ambos os pontos controvertidos, ok? No juizado não tem isso, é 3, ponto. E elas vão comparecer à audiência levadas pela parte que tenha rolado, independentemente de intimação. Tem exceção? Tem. Eu posso requerer, a intimação se eu quiser. Qual é o procedimento? Parágrafo 1º do 34. O requerimento para intimação de testemunha será apresentado à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Gente, só cuidado que assim, a lei fala no mínimo 5 dias antes da audiência, no mínimo 5. Só que 5 é um prazo muito curto para o cartório conseguir intimar as testemunhas. Então, se vocês vão pedir a intimação, pede antes já. Pede na inicial e depois reitera. Agora, se vocês vão levar, independentemente de intimação, ok, preclui se não levar. Qual é o problema, gente? Preclui a prova. Se você fala que vai levar, independentemente de intimação, e não leva, preclui a prova oral. Pode espernear, pode, vou alegar em preliminar de recurso. Vai alegar o quê se a prova precluiu? Então, cuidado com isso. Precluiu a prova, o juiz vai decidir de acordo com a prova dos autos. Só que às vezes você não tem prova suficiente para comprovar o que você quer. Muito cuidado. Pequem pelo excesso, nunca pela falta. Vou pedir prova oral? Se o objeto do seu processo depender disso, vou. E aí eu criei aqui um sisteminha para vocês do que a gente mais usa. Não que caiba só nisso. Tá, gente? Cabe em diversas outras situações. Quer ver? A gente já falou de pensão por morte. Atividade rural, não falei. Então, a atividade rural... isso aqui, gente, eles consideram. O recorte coloquei errado, tá? Pensão por morte. Tá aqui. Atividade rural, a gente prova por audiência. A gente prova atividade rural em quê? Categoria de trabalhador rural, empregado, boia fria, que é CI rural, ou segurado especial, e o tempo da atividade rural, tá? De tanto a tanto. São pontos específicos. Tempo de contribuição, sempre tem data de início e data de final, não se esqueçam disso, tá? O que mais que a gente tem? Situação de desemprego, que eu já falei. Qualidade segurada obrigatório, que eu já falei também, tá? Que é aquelas questões da carteira de trabalho. Tem mais alguma coisa? Tem. Sabe também que a gente consegue provar por audiência? Atividade especial por categoria profissional. Um exemplo que eu uso muito no meu escritório. A carteira de trabalho do cliente está que ele é motorista e ele trabalha numa empresa de viação. Só que não está motorista de ônibus. E não tem o CBO na carteira, que é o Código Brasileiro de Ocupação, para eu deduzir motorista do que ele é. Essa carteira é prova da atividade especial? Não é. Ela é indício. Por quê? Porque não é qualquer motorista que até 28 de abril de 95 tem um enquadramento por lei, por categoria profissional. É um motorista de caminhão, é um motorista de ônibus. Então, eu tenho que provar que aquele motorista da carteira é de ônibus. E como que eu provo isso? Por testemunha. Se porventura a empresa fechou, se porventura na carteira não tem o CBO. Se a carteira tiver o CBO, eu não preciso. Mas esse é um típico exemplo de prova oral
da aposentadoria especial ou da atividade especial. Para fins de quê? De comprovação de qualificação ou de profissão de categoria ou comprovação de categoria profissional. O que o meu cliente era? Motorista, mas não é motorista que enquadra, motorista de ônibus ou motorista de caminhão, tá? Então, isso serve também. Basicamente, o que a gente mais usa a prova oral é para isso. É para atividade rural, união estável para comprovar dependência de primeira classe, para comprovar dependência econômica, para comprovar vícios da carteira de trabalho ou uma qualidade segurada empregado reconhecido em carteira, aliás, reconhecido numa reclamação trabalhista que anotou a carteira, categoria profissional, que às vezes está na carteira, mas não está exatamente o que a pessoa é, situações que levem à possibilidade de ouvir testemunha. Então, invalidez social, estigmatização da doença, condição de miserabilidade, num LOAS, no benefício assistencial, posso fazer estudo social, posso também fazer audiência para isso, tá? Então, é bom que vocês entendam que a gente tem um regime probatório amplo. A prova oral, ela não tem nenhuma proibição, então eu não tenho proibição de prova oral para nada, mas é que tem alguns fatos que dependem de prova técnica. Quando depende de prova técnica, eu não posso usar a prova oral em substituição, por exemplo, incapacidade. A incapacidade para o trabalho, para atividade habitual, eu provo como? Por perícia médica. Eu não posso substituir pela prova oral. Às vezes eu uso a prova oral para fixar a data do início e condições assim, tá? Aí aqui, ó, a gente já falou disso na outra aula e no bloco passado, mas só para vocês entenderem. Na configuração na audiência de instrução e julgamento, pessoal, quando vocês chegarem no fórum, vai ter o assistente de sala, ele vai pegar os documentos das testemunhas, qualificar as testemunhas, tá? Quando você entra na sala de audiência, as primeiras testemunhas que são ouvidas, aqui, ó, na oitiva de testemunha, é do autor e depois do réu, que no nosso caso é o INSS, nunca tem. Exceto se porventura for uma discussão de pensão por morte e você tem outros dependentes habilitados, tá? Então tá ali, autor e réu. Aí as testemunhas, elas são ouvidas uma a uma, elas têm que permanecer incomunicáveis, então a testemunha ouvida, ela sai e daí em diante. O que é uma coisa importante que eu vou orientar vocês. É uma coisa besta, mas às vezes passa desapercebido. Primeiro, vestimenta da testemunha. A testemunha não pode entrar no fórum de boné, não pode entrar de bermuda, tá? E se for mulher, por favor, para não entrar de saia curta, questões relacionadas ao recinto, tá? Levar documento, RG e CPF. Ou às vezes o RG tem foto, documento com foto. Zélia, eu não tenho RG, perdi, carteira de trabalho, tá? Documento que comprove que aquela pessoa de fato é quem ela diz que é, tá? Então passe essas informações para o cliente ou para a própria testemunha. Chegou no fórum, vai conversar com as testemunhas, desligue o celular. Desligue o celular, peça para o seu cliente, para as testemunhas. Desligue o celular, por favor, porque eu já tive caso de falar para minha cliente, desliga o celular. Ah, doutora, já desliguei. E o raio do celular tocar na sala de audiência. E a minha cliente não saber desligar, porque foi chamada de WhatsApp. E o celular dela era diferente do meu, eu também não sabia desligar. O que eu fiz? Pedi licença para o juiz, peguei o celular, fui lá fora e dei para o marido dela, estava esperando lá fora. Inclusive, foi uma aposentadoria híbrida do juizado de Guarulhos. Então, são coisinhas bestas, mas que a gente tem que saber. Outra coisa, audiência de instrução e julgamento, se vocês chegam na audiência, levem anotado, tá? Se vocês quiserem levar, porventura, quem tem para facilitar, Gisele, eu tenho um tablet. Leva, sabe? Com as principais peças do processo baixado no tablet para você ter acesso. Leva, tá na pasta do cliente. Perfeito. Não tem, leve impresso. As principais peças do processo. Faça um roteiro dos pontos controvertidos e o que você tem que perguntar. E mais do que isso, saiba o que desenrola numa audiência de instrução e julgamento. Então, por exemplo, eu chego e sento. O que o juiz vai fazer primeiro? Se tiver perito, ele vai ouvir perito. Ah, não tem perito, ele vai perguntar sobre depoimento pessoal. Não tem depoimento pessoal, primeira testemunha é do autor. Testemunha sentou, o juiz começa. Se o juiz qualificar a testemunha e advertir, falar, doutora, pode perguntar? Ele não quer perguntar nada. Perguntem. Perguntem o que vocês sabem que a testemunha sabe, ok? Ouviu as suas testemunhas? Tá satisfeito?
Excelência, satisfeito. Não tem testemunha da parte contrária? Tem alguma coisa que ficou faltando, que vocês pediram no processo e o juiz não analisou? Falem. Terminou a oitiva da última testemunha. Quando o juiz for falar dos memoriais, ou antes dele falar encerrada a instrução, fala, excelência, pela ordem. Levanta o braço. Você fala, doutora, só um minuto. Ok, pelo menos você pediu a palavra. Excelência, pela ordem. Gostaria de reiterar o pedido de folhas tal, que nem hoje na minha audiência de pensão por morte eu fiz um pedido. Excelência, pela ordem, gostaria de reiterar o pedido de folhas tal do processo para oficiar o contratante do falecido para informar nos autos a respeito das contribuições sociais nos termos da Lei 10.666 de 2003. Curto e grosso. O que o juiz falou? Defiro. Após a vinda, abre-se vista para as partes. Olha que belezinha? Aí esse não tem prazo de memoriais. O que marcou o prazo de memoriais, no meu caso, foi o primeiro. E detalhe, gente, prazo de memoriais da audiência, às vezes, você sai intimado de audiência do prazo de memoriais, tá? Por quê? Se a audiência é gravada, você sai intimada do prazo de memoriais. Se a audiência é feita por estenotipia, não sei se vocês já ouviram falar ou já viram, que é um aparelhinho que ninguém tem, só o estenotipista. Porque tem lugar que ainda faz isso. O Fórum de Atibaia tá fechado, mas a comarca de Atibaia tem estenotipista. Se a oitiva das testemunhas é feita por estenotipista, tem que esperar transcrever a fita, porque ninguém entende. Só o cara que é estenotipista, porque ele fez curso daquilo. Eu assisti, olha, falando nada a ver com isso, para vocês perceberem. Eu assisti um episódio de Criminal Minds, eu amo Criminal Minds, né? Para falar alguma coisa que eu faço além do direito previdenciário, é sério, eu sou viciada em série, mas não é qualquer série. Então, eu amo Criminal Minds. Eu já vi todas as temporadas inteiras várias vezes. Ok. Tem um episódio que o estenotipista, gente, ele fica xalauzinho da cabeça, porque ele vê tanto caso de impunidade dentro do tribunal que ele trabalhava, que ele começa a assassinar as pessoas, pra vocês terem ideia, as pessoas que foram absolvidas pelo tribunal do júri. E aí, nesse episódio, mostra bem a estenotipia. E eu conheço, porque a Atibaia tem. É um aparelhinho, parece um teclado de tocar, que tem 2 teclas, se eu não me engano. E aí a pessoa vai falando, o estenotipista vai gravando. Parece um monte de letra solta. E aí essa fita ela tem que ser transcrita. Transcreveu, juntou no processo. Juntou no processo a transcrição da fita, o juiz intima para memoriais, se não tiver debates orais. Se tiver debates orais, gente, se prepare. Eu sou visual. Então a testemunha começa a falar, eu começo a anotar. Eu vou anotando, pá. Por exemplo, a audiência de rural de hoje. Conhece? Há quanto tempo? Anotei. Conhece há 15 anos, há 20 anos. É por quê? Vizinho, cidade, plantava o quê? Com quem? Como? Tá? Então é importante. Façam um roteiro das perguntas que vocês não podem esquecer. Por exemplo, rural, tem que perguntar. Trabalhava com quem? Qual o período? Plantava o quê? Era para subsistência ou era para venda? Sabe? E daí em diante, trabalhava sua família, tinha empregados, plantava, por exemplo, alimentos. Os alimentos têm que ser do local de trabalho e aí em diante. Imóvel era próprio, sempre nesse sentido. Ok? Pessoal, aí eu criei aqui para vocês uma regrinha para vocês entenderem. Gisele, tô feliz da vida. Vocês viram que quase eu não abri, né, a câmera em mim hoje. Porque eu preciso mostrar o material para vocês. Por isso que eu tô pequenininha aqui no canto. E às vezes eu olho para cá porque eu tô olhando meu retorno, se eu tô enquadrada certinho, tá? Gisele, fiz audiência de instrução e julgamento. Fiz debates. Lindo, maravilhoso. Sentença de improcedente. O INSS recorreu. O processo subiu. Ou foi para a turma recursal ou foi para o tribunal. O que eu faço agora? Muita calma nessa hora. Primeiro, vocês precisam saber se tem sustentação oral onde vocês querem, tá? Nem em todo caso tem sustentação oral, tá? Gisele, meu processo subiu para o tribunal. Tem sustentação oral? Depende. Olha lá. Onde vocês vão sustentar? Se o processo for de vara federal, de competência delegada ou de vara acidentária, aonde que cabe sustentação oral? Apelação, mandado de segurança e no agravo de instrumento quando você discute tutela, de urgência de evidência. O que vocês usam muito que não tá aí?
embargo de declaração, agravo interno. O agravo interno não admite sustentação oral. Olha como funciona. Saiu sentença, o INSS apelou. O processo foi para o tribunal. No tribunal, a apelação ela pode ser julgada de forma colegiada ou ela pode ser julgada de forma monocrática, que é pelo relator. Da decisão do relator, que é o julgamento monocrático da apelação, cabe agravo interno. Do agravo interno não se faz sustentação oral, porque o agravo interno ele é colocado em discussão em sessão colegiada, ou mesa ou sessão de julgamento. Não cabe sustentação oral. Gisele julgou improvida a minha apelação, não era do INSS, é minha. Eu embarguei, mas eu quero sustentar. Não pode. Não tem previsão legal, tá? Aliás, tem apelação. Subiu para o tribunal a apelação, a apelação foi incluída em pauta para julgamento, em sessão de julgamento, cabe sustentação oral, ok? Como que eu faço a sustentação oral? Deixa eu só ir um pouquinho mais para frente, depois eu volto. Ó, primeira coisa, gente, a sustentação oral do Tribunal Regional Federal, eu vou falar para vocês da terceira região, que é a minha. Pesquisem no tribunal de vocês. Primeira coisa, tem que ser feita até as 14 horas do dia anterior à sessão de julgamento. Gisele, onde eu fico sabendo disso? No site do tribunal e no regimento interno. Cada tribunal tem uma determinação. A confirmação vem por e-mail. Não é a inscrição, tá? Tem lugares que vocês vão fazer inscrição por e-mail. Juizado, pelo menos Juizado Especial Federal da Terceira Região é por e-mail, tá? Aqui não. No tribunal eu faço assim a inscrição, ó. Dentro da página do tribunal, sustentação oral, aqui fala, ó, do prazo. Aí eu venho na tela seguinte, ó, e faço aonde eu quero. Quem é o solicitante, qual o advogado que vai fazer, a OAB, telefone, celular, o e-mail, a confirmação do e-mail, o número do processo, quem é e a data da sessão, que sai na intimação, tá? Detalhe, a confirmação vem por e-mail, não posso esquecer, tá? No juizado de São Paulo, a sustentação oral é feita por esse e-mail, vocês têm que mandar o e-mail. Gente, isso aqui sai na intimação. A intimação do processo fala para onde vocês devem endereçar o pedido de sustentação oral e o prazo. Por isso que eu falei, leiam a intimação. Vocês só vão poder fazer sustentação oral quando entra em pauta de sessão de julgamento, tá? No juizado, o prazo é de 24 horas antes do horário previsto, tá? Sempre dia útil. Então, eu tenho uma sustentação oral na segunda-feira, eu tenho que fazer na sexta, tá? Ó, agora deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, no juizado, aonde que cabe sustentação oral? No recurso inominado e além do recurso inominado, eu não posso fazer em mandado de segurança, diferentemente do CPC. Ó, o artigo 27 do Juizado Especial Federal, ele fala onde eu não sustento. E aqui, ó, não tem recurso ordinário, porque recurso ordinário é em área administrativa. Não tem recurso inominado. Aonde que eu não sustento? Embargo de declaração, igualzinho TRF terceira região, igualzinho CPC, tá? O CPC, todos os tribunais. TJ, Tribunal Regional Federal, não sustenta embargo de declaração. No TRF terceira região, inclusive, tem isso no regimento interno. No juizado, eu também não sustento em embargo de declaração. Mandado de segurança, no CPC eu sustento, aqui não. Ó, juiz de adequação, retratação. No processo que foi adiado e que eu sustentei anteriormente, eu não sustento mais, tá? Recurso inominado, cabe. Aí eu faço meu pedido de sustentação oral, tá? Gente, uma pergunta, ó, que eu recebo corriqueiramente, em direct, por e-mail, enfim. Inclusive advogados querendo me contratar para fazer sustentação oral, porque eu faço sustentação oral para terceiro. Todo caso se sustenta? Olha a pergunta que eu coloquei para vocês. A sustentação oral é necessária mesmo? Todo caso se sustenta? Não. Nem todo caso eu faço sustentação oral. Quando eu vou fazer sustentação oral? Quando existe risco
independentemente de quem seja o recurso. Pode ser meu, pode ser da parte contrária. Eu vejo, às vezes, advogado falando assim, eu só faço sustentação oral quando o recurso é meu, que eu perdi. Se eu ganhei, eu não tenho por que sustentar. Balela isso, gente. Porque você ganhou em primeiro grau, só que você pode perder em segundo grau. E pode ser que a sua sustentação oral mude o rumo dos acontecimentos, tá? Então, onde eu vou sustentar? Onde existe risco? Onde eu não vou sustentar? Onde eu quero, porventura, que o meu processo passe despercebido, que julgue no lote. Às vezes a prova é tão torta, tão torta, tão torta. Você fala, meu Deus do céu, perdi. Aí vem uma sentença de procedência. Você fala, nossa senhora, você não deixa nem o cliente receber tutela. Aí o INSS recorre. Você fala, esse aqui eu não vou nem aparecer no tribunal na turma recursal. Porque se eu levanto a lebre, o negócio vira. E é verdade, viu, gente? Verdade verdadeira. O negócio vira. Então, aquele caso que você fala, não sei como eu ganhei em primeiro grau. Porque a testemunha falou tudo. Menos que a minha cliente era trabalhadora rural segurado especial. Fiquem quietinho. Agora, se vocês ganharem um processo, a prova foi razoável, mas tem risco, porque a jurisprudência é contrária, porque o INSS argumentou bem, sustente. Ainda mais porque eu posso fazer sustentação oral por videoconferência. Eu nem estou falando de época de pandemia, tá? Na turma recursal, eu tenho previsão no regimento interno da turma regional, aqui de São Paulo, de fazer sustentação oral por videoconferência. Eleiam o regimento interno da turma regional de vocês, mas existe sim. Aqui na minha região, que é a terceira, o regimento interno do juizado ele é muito mais avançado do que do tribunal. O tribunal, que os processos vão das varas, eu não tenho previsão em regimento interno de videoconferência, mas tem videoconferência. Eu já vi. Inclusive, foi até um colega meu de profissão que sustentou, eu não lembro que turma, gente. Eu tentei lembrar, mas eu não lembro. Só sei que não foi na 10ª, mas eu não lembro qual foi. Mas tem. Desce um telão e é feita sustentação oral. Agora, por pandemia, a gente faz, ó. Eu já fiz sustentação oral juizado, eu já fiz no Tribunal de Justiça. Só no TRF da terceira região, que eu particularmente acredito que não está tendo. Eu não recebi nenhuma intimação de sessão de julgamento. O que eu já recebi foi intimação de julgamento virtual, que é outra coisa que eu já vou explicar. Mas de sessão de julgamento, com possibilidade de audiência por videoconferência, eu não vi. Tanto que eu queria despachar com um relator de um processo meu que está no TRF, eu liguei para o assistente e eu queria marcar uma reunião para despachar assim, ó, por videoconferência. O assistente falou assim, doutora, eu vou conversar com a desembargadora quando ela estiver aqui e a doutora retorna. Aí eu liguei de volta, ela falou, doutora, ela já avaliou seus embargos de declaração, já vai sair decisão. Eu queria despachar, é meu direito. Aguarde decisão. O que eu vou fazer? O máximo que eu consigo fazer é uma reclamação na ouvidoria e uma denúncia para a ordem. Nada mais. Vamos aguardar o julgamento dos embargos, dependendo do que vier o embargo de novo. É assim que funciona a vida. Gente, se a gente ganha em primeiro grau, eu particularmente entendo que é uma batalha vencida, mas não é guerra, não. Porque o segundo grau, às vezes, o problema é muito pior do que o primeiro grau, tá? Então, quando que eu sustento? Quando tem risco no processo. Mas aquele risco que você precisa chamar a atenção que a sua prova tá certa. Tem risco da reforma, mas a prova tá certa. Agora, quando tem risco, mas a prova tá torta, rezem para passar desapercebido. E passa, gente. Às vezes, passa. Sabe aquele ditado assim que bumbum de neném, juiz, você nunca sabe o que vem? É fato. É fato. Então, às vezes você acha que vai ganhar e perde, e reforma no segundo grau, às vezes não reforma, às vezes você acha que vai perder e ganha. Aí você fala, meu Deus do céu, vou rezar para o INSS não recorrer. Aí ele recorre. Aí você fala, vou rezar agora para passar desapercebido. E passa, tá? Então, essa é a sistemática que a gente tem que considerar. Vamos assim colocar. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Peraí, não é isso que eu queria mostrar, não. Deixa eu só achar onde tá o slide aqui. Que eu me perdi, peraí. Aqui, ó. Gente, uma coisa essencial para entender. Onde eu uso beca? Nos tribunais. Regional, Federal, TJ. Juizado eu não preciso usar beca, tá? Na videoconferência.
não precisa usar beca. Eu até fiz uma pesquisa agora recentemente, porque eu teria uma audiência no TJ, e eu vi um entendimento, uma resolução do STJ falando que não precisava, era dispensado o uso de beca. Tá? Agora, na modalidade presencial, tribunal sempre becado. Desculpa a expressão, mas a gente tem que usar beca. Vocês achavam que vocês iam usar beca só na formatura, né? Pois é. Sustentação oral, sempre de beca. Gisele, eu não tenho beca. Nos tribunais regionais federais, as turmas têm. Então, na sessão de julgamento tem lá para você usar, compartilha com o colega. No TJ, você pega emprestado da OAB. Pode ser da OAB da sua cidade, você leva. Pode ser da OAB próxima ao Tribunal de Justiça. Você pode ter a sua beca. Tá? Nada impede também. Apresentação da sustentação oral. 10 minutos nas turmas recursais e 15 minutos nos tribunais regionais federais e TJ. Gisele, mas é muito pouco. Não é, vá por mim. Você ficar falando 10 minutos em seguida é muita coisa. Você ficar falando 15 minutos com o processo do tribunal, a não ser que você tenha diversos pontos controvertidos para citar. Basicamente, quanto mais sucinto se for, melhor, porque mais você prende a atenção dos julgadores, tá? Então, assim, a minha prática, digo a minha, Gisele, sempre foi tornar a sustentação oral cada vez mais enxuta. Claro que eu advogo, gente, desde 2004. E desde o início eu faço sustentação oral. Então, assim, hoje em dia, eu, Gisele, entendo que 5 minutos é mais do que suficiente para uma sustentação oral. Exceto se eu disse que tem muitos pontos controvertidos, o que é difícil de ter, tá? Porque senão fica maçante. E às vezes você se perde na ordem dos fatos. A sustentação oral, ela tem que ter início, meio e fim, sempre. E às vezes quando fica meio longa, o desembargador não tá nem prestando atenção, ou o juiz da turma recursal, você termina, você para de falar, ele olha assim, terminou? Então, cuidado com isso. Sempre sucinto, tá? Outra coisa. Gente, aqui, ó. Peraí, deixa eu achar o que eu quero. A ordem eu tô procurando. Aqui, ó. Gente, peraí. Não é essa a ordem que eu queria passar. Aqui, ó. A base legal das ordens eu coloquei aqui. A ordem dos processos. Gente, ó, o que acontece? Começou a sessão de julgamento. Qual é a ordem? Primeira coisa, processo da sessão anterior. Não deu tempo de julgar na sessão anterior, deu algum problema na sessão anterior. Vai julgar agora. É o primeiro. Processos com impedimento, eles são avaliados primeiro. Por quê? Porque às vezes tem juiz lá ou desembargador que está impedido. No tribunal não tem muito impedimento. No juizado tem demais impedimento. Por quê? Porque o juiz que está na turma pode ser o juiz de primeiro grau, que inclusive julgou aquele processo, ele está impedido. Tá? Ordem de preferência. Eu sou de outra cidade, eu vim para cá, eu quero acompanhar o julgamento, eu quero preferência. Pode? Pode. E aí, os pedidos de sustentação oral por ordem da pauta. Qual é a ordem da pauta? A pauta ela é feita de acordo com o que você pede. Então, assim, se você for o primeiro a solicitar a inscrição na sustentação oral, você é o primeiro a sustentar. Então, não deixem para o finalzinho do prazo de pedido de sustentação oral, que eu já passei para vocês qual é. Não deixe para o final, porque se você deixar para o finalzinho do prazo, tem um monte de gente que fez antes de você. E eles vão ser ouvidos antes em sustentação oral, tá? Fica a dica. Aqui, ó. No juizado, isso que eu passei para vocês aqui é o tribunal, ó, coloquei aqui, no meu. Vocês vão ter que olhar isso no regimento interno de vocês, tá? No juizado, sessão anterior, impedimento, que acontece demais, sustentação oral. Dentro da sustentação oral, como no juizado já acontece videoconferência há muito tempo, não só por conta da pandemia, primeiro são as videoconferências, depois o presencial. Gisele, sem pandemia, você acha melhor fazer presencial por videoconferência? Sempre que possível, presencial. Tá? Agora, por conta do isolamento, eu mudei um pouco o meu jeito de pensar. Eu gosto de fazer as coisas por videoconferência, eu gosto muito, aliás. Inclusive reunião com parceiro, reunião com cliente. Meu parceiro está na esquina de baixo do meu escritório. Vamos marcar um Google Meet? Perfeito. Audiência. A audiência de hoje foi presencial. Porque eu tive uma tentativa de fazer por videoconferência que não deu certo.
Sustentação oral. Antes eu tinha as duas modalidades. Agora eu só tenho videoconferência. Na minha opinião, isso deixou a turma recursal e o Tribunal de Justiça, que foi aonde eu fiz, gente, vou falar do que eu já fiz, um pouco mais sensível para análise, tá? Então, eu prefiro hoje a videoconferência. Mas antes da pandemia, se vocês me perguntassem, era presencial. Claro que, assim, sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo é lindo. O tribunal é bonito, sabe? TRF, terceira região, um prédio, gente. É um prédio comercial, nem parece que é um tribunal. Então, mas é legal também, é bom. Porque daí vocês veem o juiz ali, ou o desembargador tete a tete, é gostoso. Mas hoje em dia eu não vejo mais questão relacionada a prejuízo por videoconferência ou presencial. Prejuízo no seguinte sentido. Eu tô fazendo sustentação oral por videoconferência e o juiz não vai prestar atenção em mim. Hoje não tem mais isso, porque tá todo mundo em videoconferência. Não é a pauta da nossa aula, mas assim, o Conselho de Recurso do INSS, né, o Conselho de Recurso da Previdência Social, Junta, Câmara, já fazem sustentação oral por videoconferência há muitos anos. Inclusive, essa semana eu tive na terceira CAGE, foi ontem. Então, assim, há muito tempo. Gente, é o nosso futuro, não tem como fugir disso, não tem como fugir, sabe? Eu falo que o isolamento, a pandemia, ele veio para mostrar que a nossa vida de advogado existe fora do fórum, sabe? Tem a possibilidade de você mandar um e-mail para a vara e a vara responder. Tem possibilidade de você mandar um e-mail para o INSS responder. Tem possibilidade de você fazer reunião com o juiz para despachar. O juiz está na sala dele. Doutora, eu vou marcar com você 1h30. Ok, você tá lá, ele tá lá, você tá aqui, sabe? Audiência, vai marcar por videoconferência? Ok, você tá aqui. Você tá fazendo processo, outro, você para, vou fazer audiência agora. Não gasta gasolina, não gasta estacionamento. Gente, tudo isso é menos custoso para o advogado e para a parte. Para o advogado, tempo é dinheiro. A gente não pode perder tempo, sabe? O tempo, ele é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Vocês não têm ideia disso. Quem ainda não se tocou disso tem que se tocar. Eu falo que tem duas prioridades na nossa vida. Todas elas ligadas com essa situação de pandemia. Primeiro é tempo, segundo é mobilidade, sabe? Eu preciso trabalhar de qualquer lugar que eu esteja e eu preciso ter tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer. E o fato de você ter mobilidade, que é trabalhar de qualquer lugar, te dá mais tempo. Eu tô aqui gravando aula para vocês. Eu não precisei ir para São Paulo hoje, porque eu sou do interior de São Paulo. Sabe, daqui, da onde eu estou, até o Legale, eu gasto trânsito bom 1h30. Semana passada eu fui para Guarulhos, que é próximo a São Paulo, para quem não conhece. Eu gastei 3 horas na volta, sabe? Então, 3 horas dentro do carro. Por mais que você faça alguma coisa, não é tão produtivo quanto no escritório. Então, isso veio para nos ajudar. Não sejam inflexíveis. Gisele, eu não quero fazer audiência por videoconferência. Tudo bem. Você vai esperar voltar a pauta presencial? Quando vai voltar? Que nem aqui, eu escutei, não aconteceu comigo, então eu não posso dizer, mas eu escutei dizer que a Vara do Trabalho de Atibaia está marcando audiência presencial para 2022. Nós estamos em 2020, gente. Sabe? Às vezes, se você opta por uma videoconferência para audiência, faz mês que vem. Celeridade, claro. Gisele, mas e a incomunicabilidade das testemunhas? Tá, tem tudo isso que a gente tem que pensar, sabe? Mas e o meu risco por conta do coronavírus? Eu entendo que tem tudo isso para pensar, mas ao lado de tudo isso, eu penso também que a gente tem que evoluir. A gente tem que pensar que a gente precisa de tempo e mobilidade. A mobilidade está aqui, sabe? Você realizar praticamente tudo de forma digital. Gisele, eu sou da Bahia, eu arrumei um cliente em Minas. Só que o cliente não consegue falar comigo, porque eu ligo, ele não atende, marco uma videochamada. Tem várias plataformas, tem Zoom, Google Meet, Google Duo, e, enfim, tem um monte. Marquem, eu terminei uma mentoria agora, gente. Eu fui mentorada, tá? Eu fui mentora. O meu mentor, ele mora em Boston, sabe? Ele é brasileiro, mas mora lá. Fiz normal, sabe? Assim, parecia que ele estava do meu lado. Então, a gente tem que usar. Que eu não posso nunca perder a postura de advogado numa situação de videoconferência, tá? Então, vamos lá. Era sobre isso que eu queria falar agora no final. Postura do advogado. Antes disso. Formalidades da sustentação.
seja ela qual for, videoconferência presencial, primeira coisa que eu faço é cumprimentar todos os presentes. Na pessoa de quem? Do presidente. Pode ser assim, precisa cumprimentar o relator, os julgadores, serventuários, advogados. Cumprimento a todos dessa sessão na pessoa do presidente. Fechou. A sua sustentação oral, gente, ela tem que ter um início, um meio e um fim, tá? Com relação à tese. Então, cumprimentou as partes, você já começa a falar dentro do prazo regimental. 10 minutos turma, 15 minutos tribunal. O caso aqui se refere a uma aposentadoria da Dona Maria da Silva. Outra coisa, gente. Deem nome para o cliente de vocês da sustentação oral. Você não está ali para falar da apelação, você não está ali para falar do julgamento da apelante, do julgamento da segurada. Aquele processo, ele é uma vida. Então, vocês vão falar do benefício da Dona Maria da Silva. Vocês vão falar da pensão por morte da Dona Claudete, que é a cliente de hoje. Entenderam, gente? Deem vida para o processo. E aí, isso já faz antes, tá? Não deixa para fazer na hora. Então, vocês vão esquematizar a sustentação oral. Eu vou começar falando do que se trata o caso. É isso, Gisele? Não é isso. Porque o relator faz. Então, do que se trata? O caso, aqui, ó. Como que começa o julgamento? Cita o número do processo, convida o advogado para compor a tribuna, a leitura do relatório. Quando dá a voz para você, a palavra para você, o relator já falou do que se trata o processo. Você precisa repetir. Você tem que falar o quê? Os fundamentos do direito da Dona Maria, da Dona Joana, do seu José, do seu João, tá? É isso que vocês têm que falar. Dos fundamentos, tá? Nos fundamentos, vocês vão fazer a linha entre a prova dos autos que vocês conseguiram produzir para provar e o que a jurisprudência entende sobre aquilo. De preferência, jurisprudência recente e daquele lugar de julgamento, ou daquela turma daquele tribunal, ou daquela turma daquela turma recursal, tá? Então, ou daquela turma recursal, ou daquela turma do tribunal, se for TJ é Câmara, tá? Sempre, sempre. E assim, o que eu gosto, eu prefiro primeiro falar o posicionamento do tribunal e da turma para depois falar do STJ e do STF. Por quê? Porque você está ali. Ele vai subir o seu processo, mas você está ali. Se você não acha de lugar nenhum, aí tenta dos tribunais superiores, tá? Então, vocês vão falar. Vocês começam falando que trata-se do pedido de aposentadoria da Dona Maria da Silva, que de acordo com a prova dos autos, ficou comprovado o direito alegado. Prova documental, folhas tal, traz documentos. Prova oral, folhas tal, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Diante do quadro probatório formado, a Dona Maria tem direito à aposentadoria por idade híbrida, inclusive nos moldes do tema 1007, firmado pelo STJ e mantido pelo tema 1104 do STF, julgado da semana passada. Tô com isso fresco na cabeça, porque era o que eu ia falar em debates na audiência de hoje, tá? Inclusive, essa turma tem entendimento semelhante desse julgado de relatoria do mesmo julgador deste caso, doutor fulano, processo número tal, julgado tal, e aí vocês falam, mas não vai ler a jurisprudência. Leia um ponto específico da jurisprudência, não precisa ser ementa. Lê um ponto específico e mostra o que aquele ponto específico tem a ver com o caso de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá. Fiz. Aqui, ó. Falei. Terminou, gente. Fala, diante do conteúdo probatório firmado, Dona Maria tem direito ao benefício. Por tal razão, essa defesa requer provimento da apelação ou improvimento da apelação ou do recurso. É o que vocês querem. Vocês finalizam a sustentação oral falando o que vocês querem. Se vocês querem que seja dado provimento ao recurso e porventura reformada a sentença, ou se vocês querem que seja negado o provimento ao recurso e mantida a sentença. Quando a gente ganha, a gente pede para manter. Quando a gente perde para reformar. Tá? Aí, terminei a sustentação oral. Voto do relator. Tá, eu terminei de falar, o relator vota. E depois os outros julgadores votam.
tá? Então, primeiro, quem fez o relatório, que é o relator, ele vota primeiro, tá? E depois os demais julgadores. Momento do voto. Como se portar? Se a sustentação oral for presencial, gente, presencial, vocês não vão sair da tribuna, tá? No julgamento presencial, ó, vocês vão ser convidados para ir para a tribuna. Quando convidou, vocês chegam e sentam e esperam a palavra, tá? Eu sempre brinco que assim, chamou pelo seu nome, você foi convidado para ir para a tribuna. Você não foi convidado para falar. Quando for falar, o presidente vai falar, doutora, tem a palavra pelo prazo regimental, tá? Aí vocês começam a falar. Terminou de falar, volta para o presidente. O presidente dá a voz, dá a palavra para o relator. Eu brinco que dá a voz, porque aqui no escritório eu ensino assim, né, as meninas, dá a voz para o relator, mas não é, a palavra é para o relator. Aí o relator vai dar o seu voto. Neste momento, o que eu tenho que fazer? Se for presencial, eu paro e escuto. Gente, não mexam no celular, não olhem para trás, prestem atenção no julgamento, porque o julgamento está acontecendo. Se for por videoconferência, pelo amor de Deus, não me fechem a câmera, não falem, não deixem o telefone tocar, não olhem o WhatsApp, não durmam, tá? Não comam, sabe? Pode parecer estranho falar isso, mas esses dias, uma colega de trabalho, ela me mandou uma filmagem de uma sessão de julgamento da turma recursal. E a advogada estava comendo, sabe? É feio, é deselegante, tá? Ouçam. Terminou o julgamento? Muito obrigado. Boa tarde. Parte para a próxima. Gisele, estava errado. Embarga de declaração, tá? Vocês não podem interromper o relator e os demais julgadores. Se vocês perceberem um erro que tá assim, um erro fatal. Tipo, eu fiz a sustentação do caso do Joaquim. Ele tá lendo, aliás, ele tá votando no caso do Manuel. Excelência, ou, né, culto julgador, pela ordem. Aí vocês interrompam. Vocês nunca vão interromper falando tá errado, porque a prova fala isso. Não. Embargo de declaração ou outro recurso pertinente. Tá? Então, aqui, ó. Como se portar. Fiquem quieto e ouçam. Tá? Sabe aquela história de o patrão manda, o empregado obedece? Aqui é assim. Tá? Eles estão votando, vocês vão ficar quietinho. Obrigado. Eu falei para vocês, eu falei que no finalzinho eu ia falar de questão de vestimenta. Gente, não é porque nós estamos em trabalho home office que a gente não vai se portar como advogado ou se vestir como advogado, tá? Então, assim, não preciso usar beca na videoconferência, não preciso. Vocês não vão fazer uma sustentação oral, pelo amor de Deus, de camiseta. Os meninos, os advogados, não vão fazer uma sustentação oral de camisa, de terno. Por quê? Porque é uma sessão solene, não precisa usar beca, mas é uma sessão solene. As advogadas se vistam adequadamente, tá? Cuidado com isso. Na sessão presencial, vocês vão usar beca, mas o tribunal, o recinto, exige uma postura do advogado. Claro, Gisele, vão fazer sustentação oral de salto, ninguém vai ver, pode estar de croques, de chinelo, não tem problema nenhum. Da cintura para baixo ninguém te vê. Cuidado para não levantar no meio da sessão, né? Mas assim, da cintura para cima tem uma postura. Gisele tá fazendo um calor, eu vou ter que colocar terno. Coloque só a camisa, gravata, paletó para fazer para participar da sessão de julgamento. Faz parte da nossa profissão. Eu sempre brinco. Quando a gente decide ser advogado, tem algumas coisas que faz parte da nossa carreira. Então a gente tem que ter postura de advogado. Tem umas modernidades que eu particularmente não concordo muito. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Me perdoem quem entende diferente, mas eu não concordo. O advogado ele tem que ter postura de advogado. Então, se eu vou sentar uma sustentação oral, eu vou sentar reto, eu vou olhar reto, de igual para igual, vou falar pausadamente, só que eu vou alterar o meu tom de voz para que as pessoas prestem atenção em mim. Eu não vou falar palavrão, eu não vou falar para lava-chula, não vou falar nada disso. Eu vou falar de forma simples e de forma direta, de acordo com a lei. Eu vou me vestir como advogado, tá? Então eu vou usar um terno para uma sessão de julgamento, para uma audiência. As mulheres, eu vou usar uma camisa, eu vou usar um vestido, sabe? Então,
Prestem atenção a isso, dê a atenção adequada. É uma sessão solene, eu vou no tribunal, é uma sessão presencial, advogadas, usem salto. Não precisa ser um salto 10, nem eu uso salto 10, não gosto. Mas usem salto. Não vai de tênis, tá? São formalidades que a nossa profissão exige. Eu sempre brinco. Você chega no médico para ser atendido, a tradição fala que ele tem que estar de jaleco. É estranho você chegar num consultório do médico e ele tá de camisa. Acontece, mas é estranho. Imagina se chegar num consultório do médico e ele tá de camiseta. Gisele, mas ele pode ser um ótimo médico. Pode, mas é tradição. Eu vou mais além, é ferramenta de trabalho. A vestimenta do advogado é ferramenta de trabalho. Pode até colocar aí, por Gisele Paiva. A vestimenta do advogado é ferramenta de trabalho. Ponto. Como nós temos o computador, como nós temos os livros, a lei, a postura e vestimenta é ferramenta de trabalho. Se não fosse ferramenta de trabalho, eu não ia ter proibição, por exemplo, de entrar no fórum de bermuda, né? Porque no banco eu posso ir de bermuda, no fórum eu não posso. É o recinto. Então, quando a gente escolhe uma profissão para a vida, a gente tem que se postar de acordo, estou pensando na internet, né? A gente tem que se portar de acordo com aquela profissão, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A nossa aula hoje foi uma complementação da aula passada. Então, a primeira aula eu quis dar para vocês uma noção de processo civil na prática. Então, desde os tipos de processo, montagem da inicial, provas, audiência de instrução, sentença, enfim. E hoje a gente veio e finalizou falando do quê? Falando de aspecto prático da audiência, aspecto prático da sustentação oral. Uma coisa antes de eu terminar. Gisele, saiu um voto, eu ganhei. O que eu faço agora? Espera publicar o acórdão no Diário Oficial. Gisele, tomei pau, quero recorrer. Já vou sair de lá e com o que eu tenho na cabeça já vou fazer o recurso. Calma, espera publicar o acórdão. O seu prazo só começa a correr quando é publicado o acórdão, tá? Da mesma forma que quando você tem a sentença em audiência, você tem que saber se você já sai intimado do teor dela ou se você vai ser intimado via Diário Oficial. Isso você pergunta para o juiz. Mas a decisão tribunal, o acórdão ou o acórdão da turma recursal, sempre você é intimado por Diário Oficial. Aí começa o seu prazo, tá bom? Pessoal, o último slide eu coloquei aqui, tá? Falando do meu e-mail, se vocês precisarem, porventura, de alguma prestação de serviço minha. O meu Instagram, tá? Que eu coloco lá rotinas previdenciárias, então meu dia a dia no escritório. E aqui a minha formação, tá? Acho que logo, logo a gente vem para uma outra aula falando de um novo tema, porque assim, o que eu amo fazer é falar sobre direito previdenciário. Independentemente de onde eu esteja, estando advogando, estando lecionando, essa é a minha vida, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e bom trabalho para todo mundo. Tchau, gente!